Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Badia, Diocese de Cristalândia, aqui em Lagoa da Confusão, graça e paz. Que Deus abençoe e ilumine a todos nós nesse dia 15 de abril de 2024. Nós estamos na segunda-feira da terceira semana da Páscoa, da passagem da morte para a vida. E o evangelho que nós temos é de João, capítulo 6, versículos de 22 a 29. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinha comido o pão depois que o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeito. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que faço para realizar a obra de Deus? A obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Fazer a obra de Deus é acreditar em Jesus e na obra de Jesus. O que nós temos no Evangelho? Jesus tinha saciado uma multidão, oferecendo a partilha do pão, uma multidão que tem que sentar numa relva, num gramado, ali todo mundo fica satisfeito e sobra muito. Num determinado Evangelho, há uma tentação de fazer Jesus virar rei. Jesus não aceita essa proposta, manda os discípulos atravessar o mar e ir para outra margem, e Jesus se isola sozinho para rezar. Jesus é um homem de oração, Jesus é um homem que diante de qualquer decisão, ele se retira, se recolhe para o deserto, para regiões montanhosas, depois ali toma uma decisão. Depois da multiplicação dos pães, desse período de oração de Jesus, Jesus caminha sobre as águas e vai ao encontro dos seus que estão remando contra o vento. A multidão é uma multidão que agora saciada está à procura dele. Sabe que ele não estava no barco, sai procurando ele, vai para Cafarnaum até o encontrar. E aí Jesus: como chegastes aqui? Jesus responde: olha, em verdade vos digo, vocês estão procurando não porque viram o sinal da multiplicação dos pães, mas porque ficaram saciados. Agora se esforce para ter o alimento não que perece, mas aquele que garante para a vida eterna. A gente precisa de se alimentar. Alimentar é trazer coisas boas para nós. Alimentar é fortalecer a nossa consciência, fortalecer o nosso corpo, porque a vida ela é construída pouco a pouco, várias vezes, constantemente. Assim é a vida. A vida é construída pouco a pouco, várias vezes, constantemente. A gente só vive porque a gente come pouco a pouco, várias vezes durante o dia e todos os dias. E a vida toda. Não podemos comer tudo que precisamos na semana, na segunda-feira, e viver o resto da semana sem se alimentar. Não podemos dormir tudo no final de semana e ficar de segunda a sexta sem dormir. Tudo na vida é pouco a pouco. A fé, a convivência também é pouco a pouco, constantemente e várias vezes. Educar um ser humano exige pouco a pouco, constantemente, várias vezes. É assim que é a vida. E por isso que Jesus vai se esforçando. Se esforce para alimentar-se daquele alimento que vai manter vocês para a vida eterna.
E que isso talvez é a oração, a escuta da palavra de Deus, a misericórdia, o perdão, o esforço de prestar o serviço na comunidade, viu? A dedicação em acolher alguém. Em outras palavras, a prática do bem e da justiça. A prática do bem e da justiça. É isso que nós temos. É isso que a vida nos mostra. É isso que a vida nos traz. A vida nos traz isso porque é nesse contexto que a gente vai se fortalecendo e a gente vai construindo a nossa identidade, a nossa vida. Por isso, nessa multidão que está à procura de Jesus, Jesus o alerta: cuidado para vocês não estarem procurando só estar satisfeitos. Viveram a busca procurando estar satisfeitos na fé. O alerta é para que a gente não tenha uma religião que nos deixe satisfeitos, saciados, mas que seja uma religião que nos alimente para que a gente creia em Jesus, na obra de Jesus, e tenhamos a mesma prática. O que precisamos para ver a obra de Deus? A obra de Deus é que vocês creiam naquele que Ele enviou. Todo o Evangelho de João é isso, essa busca dessa crença, desse acreditar, desse apostar nesse Jesus que se comporta desse jeito, que fala essas coisas, que age desse modo, que oferece essas propostas, que nos faz esses alertas, que vai tentando nos orientar para o caminho de Deus, vai tentando nos mostrar o que podemos, o que não podemos, o que devemos, o que não devemos, mas também com muito respeito à nossa liberdade, com muito respeito à nossa condição humana, com muito respeito às situações de cada um, não exigindo das pessoas aquilo que elas não podem. Uma prática de Jesus muito interessante, que Jesus nunca cobrou por nenhum milagre que Ele fez e nunca exigiu uma recompensa. Às vezes pediu um agradecimento. Agradeça pelo bem que eu te fiz. Escuta, foram 10 leprosos curados, só um que veio para agradecer. Quer dizer, nem gratidão vocês têm. Vocês são libertados de uma doença, da lepra, e vocês, nem gratidão vocês têm. Ou no máximo dava uma orientação importante: vai em paz e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Como ele fala para a mulher que foi pega em flagrante adultério: se ninguém te condenou, também não vou te condenar, mas eu sei que você tem culpa. Eu também sei que os outros têm culpa, porque é o mais velho que sai, de uma forma meio sarcástica. E aí, Jesus: eu não tenho culpa, mas eu sei que você tem. E ela: só você pode me jogar uma pedra, mas eu não quero. Vai em paz, não peques mais, para que não aconteça coisas piores a você. E essas obras de Jesus, crer em Jesus, é olhar para o modo e a vida e a prática de Jesus. Isso a gente encontra nos evangelhos. Apesar que nós vivemos num mundo religioso muito orientado pela imaginação humana, os formadores de opinião religiosa são sempre esses aí de multimídias e de redes sociais, que nem sempre ensina alguma coisa, são mais doutrinários, ou gente que gosta de dizer o que você deve fazer com a sua vida, mas nem sempre sabem fazer o certo com a vida deles. Mas o importante é que a gente tenha consciência de que eu posso acreditar em Jesus, indo diretamente nos evangelhos, que é a memória da vida de Jesus. A memória da vida de Jesus é o que nós encontramos nos evangelhos. Fazer a obra de Deus é acreditar naquele que Deus enviou. Mas a gente sempre tem que cuidar, tomar muito cuidado. Por que estamos procurando Jesus? Qual é a nossa intenção que nós queremos nos encontrar com Jesus? Por que essa multidão vai desesperadamente atrás dele em todas as situações? Jesus alerta: vocês estão com a barriga cheia. Mas não é isso. A vida não é só barriga cheia. A vida não é só estar saciados. A vida é muito mais do que isso. A gente precisa de fé. A gente precisa de algo além. A gente precisa de algo maior do que a gente. Por isso que Deus abençoe a todos nós, ilumine a nossa semana e nos fortaleça, para que a gente não canse de buscar Jesus, mas que a gente saiba por que queremos encontrá-lo. E se nós queremos encontrá-lo, o que nós esperamos dele? Só que ele faça a gente ficar satisfeito, ou a gente quer acreditar na obra dele e fazer o mesmo dele? Um abraço e até mais.